Em 1994, que é o meu ano de nascimento inclusive, Jeremy Siegel, um professor de finanças da Wharton School of the University of Pennsylvania, publicou o best-seller chamado Stock for the Long Run, que foi traduzido como investimento em ações no longo prazo. Então pegue um café, sente num lugar confortável e se torne um investidor melhor com as 25 lições de investimentos de Jeremy Siegel, um dos maiores estudiosos de finanças de todos os tempos. Lição 1. Invista no longo prazo. No curto prazo, os retornos das ações são extremamente voláteis, mas tendem a ser muito robustos no longo prazo. Com o passar do tempo, as ações sempre performam melhor do que os títulos de renda fixa. $1, por exemplo, investido e reinvestido em ações desde 1802, teria acumulado um montante de 12,7 milhões de dólares no final de 2006. Aqui, a gente precisa abrir uma aspas para o caso do Brasil, tá? Porque se você fizer essa conta, desde 1994, na prática, o CDI deu uma surra no Ibovespa. Nós temos que levar em conta que o Brasil é um país historicamente com taxas de juros altas. E o CDI, mesmo com anos de rentabilidade abaixo do Ibovespa, sempre é positivo, ao contrário do Ibovespa, que tem variações negativas em alguns anos, o que é uma grande vantagem para o CDI. Então, depende muito da janela de tempo que a gente observa. Em algumas janelas de tempo, o Ibovespa ganha do CDI e em outras o CDI ganha do Ibovespa. Porém, as maiores possibilidades de retorno estão sem dúvida nenhuma nos mercados de ações. É aí que entra uma boa seleção de ativos. Não basta você investir em ações, tá? Você precisa investir em boas empresas. Por exemplo, nessa simulação entre o Ibovespa, o CDI, os fundos Verde e BTG Discovery, desde 2009, perceba que o Ibovespa retornou 178% contra 225% do CDI e o fundo do BTG retornou 301% e o fundo Verde 95%. Ou seja, você precisa de uma boa seleção de empresas em países onde a taxa de juros é historicamente alta, porque dessa forma você consegue bater o mercado de renda fixa, né? Lição 2. Na média, você dobra o seu dinheiro no mercado de ações a cada 10 anos. O retorno real no mercado de ações, tirando a inflação, foi em média de 6,8% nos últimos 204 anos nos Estados Unidos. Isso significa que o poder de compra, em média, tem dobrado a cada 10 anos quando você investe em ações lá. Quando investido em títulos, levaria, em média, 32 anos para dobrar o seu dinheiro. Adaptando um pouco ao nosso querido país, se a gente considerar desde 1995, a taxa de juros real, média, descontada da inflação, foi de 8,65%, o que faria com que você dobrasse o seu capital a cada 8 anos e 4 meses. O que mostra que, historicamente, no Brasil, se dobra o capital com títulos muito mais rápido do que nos Estados Unidos, que é o reflexo de uma taxa de juros alta. Porém, ao longo dos anos, a taxa de juros no Brasil tem diminuído consideravelmente. Por exemplo, desde o ano 2000, a média de juros real foi de 5,93. Com essa taxa, você levaria 12 anos e 2 meses para dobrar o capital. E considerando desde 2010, é ainda menor, com uma taxa média de 3,26%, o que levaria 22 anos e 2 meses para dobrar o dinheiro. Nesses níveis, nos aproximamos muito aos 32 anos que levaria para dobrar o capital nos Estados Unidos. Veja, por exemplo, esse gráfico maravilhoso do caso Brasil. Com a taxa média de 95, o capital dobraria quase 3 vezes ao longo dos anos. E com a taxa média de 2010, dobraria apenas uma vez. Lição 3. No longo prazo, as ações são menos arriscadas do que os títulos. Analisando períodos de 20 anos, os retornos do mercado de ações nunca caíram abaixo da inflação, enquanto o retorno para títulos caíram até 3% ao ano abaixo da taxa de inflação por 2 décadas. Quando você investe por pelo menos 10 anos, as ações têm, em média, mais de 80% de chance de performar melhor do que os títulos. Bom, como eu não encontrei um estudo parecido para o caso do Brasil, eu fiz algumas contas de padeiro para conseguir algo meramente parecido. A grande desvantagem de não ser um país de primeiro mundo é a falta de dados. Aqui é muito difícil de encontrar bons dados
em grandes períodos, né, com períodos muito longos. Por exemplo, nessa tabela foi usado dados desde 1802 até 2006, são 204 anos. Eu encontrei dados confiáveis somente de 95 a 2020, são apenas 25 anos. Então a confiabilidade do estudo fica muito comprometida. Dito isso, as considerações que eu cheguei foram: primeiro, a gente vê um movimento contrário ao americano. Quanto maior o período de investimento, menor foram as vezes em que o Ibovespa, né, nesse caso, superou o CDI. Se considerado o período de 20 anos, de 95 a 2020, a gente só consegue tirar 7 períodos, né, de 20 anos. Por exemplo, de 95 a 2014, ou de 96 a 2015, né, e assim por diante. Nesses períodos, o Ibovespa não ganhou nenhuma vez do CDI. Eu sinceramente acredito que a amostra pequena influenciou muito no resultado, e a seleção de ativos também. Nesse outro exemplo, eu usei o IBRX, que é um índice um pouco mais selecionado que o Ibovespa. É possível ver uma tendência de aumento da performance do índice sobre o CDI quando aumenta o período de tempo investido. Resumo da ópera, a dica é boa, mas no caso do Brasil, a boa seleção, né, de empresas é essencial. Lição 4. Não tente acertar o cu da mosca. Por mais difícil que seja vender quando os preços estão altos e tá todo mundo otimista, é ainda mais difícil comprar quando o mercado está nas mínimas e o pessimismo está estampado na cara de todo mundo. Muito poucas pessoas têm a confiança para se aventurar no mercado de ações, né, de novo. É muito importante usar o tempo ao seu favor, investindo em boas empresas e acumulando ao invés de ficar comprando e vendendo de acordo com o humor do mercado. Lição 5. O nosso mundo muda constantemente. Como investidor de qualidade, a disrupção é um dos piores inimigos. Evite investir em empresas que são muito expostas a rápidas mudanças na dinâmica da indústria. O Jeremy Siegel disse que quando o Dow Jones foi lançado lá em 1885, 10 das 12 maiores empresas eram ferrovias. As 10 maiores empresas medidas pela capitalização de mercado mudou muito ao longo dos anos. Por exemplo, as 10 maiores empresas do mundo hoje em capitalização de mercado são a Apple, a Aramco, a Microsoft, o Google, a Amazon, a Tesla, a Berkshire Hathaway, a United Health, a Johnson & Johnson e a Meta do Facebook. Mudou pra caramba, né? Lição 6. Dessa vez não é diferente. Os mercados de alta e baixa da última década não foram diferentes dos mercados de alta e baixa que vieram antes deles. À medida que as ações sobem, as pessoas ficam otimistas e no topo começam a fabricar teorias que apoiam preços ainda mais altos. Nos mercados de baixa acontece o contrário. Os pessimistas atacam com justificativas para preços ainda mais baixos. Essa dica só quer dizer que os mercados possuem ciclos e eles se repetem. Em momento de euforia, por exemplo, as ações continuam subindo sem qualquer fundamento, até chegar um momento de reversão, onde elas começam a cair e entram em desespero. E aí o ciclo se reinicia de novo. Como diria Mark Twain, a história nunca se repete, mas rima. Lição 7. Deixe os seus vencedores correr. Como investidor, você deve deixar os seus vencedores correr. Muitas pessoas tiram as empresas que mais trouxeram rendimentos depois que elas crescem e acabam perdendo, né, crescimentos ainda maiores. Existem, na verdade, 2 motivos para você se livrar de uma empresa. O primeiro são mudanças nos fundamentos da empresa. Aí pode entrar o preço, pode entrar mudanças estruturais, pode entrar mudanças nos indicadores financeiros, etc. E o segundo é quando aparece uma oportunidade melhor, que a gente chama de custo de oportunidade. Ou seja, quanto te custaria manter uma posição em detrimento de outra. O Jeremy Siegel traz no livro dele as top 20 empresas que mais performaram de 1957 a 2006 e completa. Do final de 1925 até o final de 2006, a Philip Morris apresentou um retorno, né, composto anual de 17,2%, que é 7,4% acima dos indicadores de mercado. Se você tivesse investido $1.000 nessa empresa em 1925, teria 380 milhões de dólares em 2007. Ou seja, deixe os seus vencedores correr. Lição 8. Ações baratas são ótimas para o investidor.
Se os investidores se tornam muito pessimistas sobre as perspectivas de uma ação, o preço mais baixo permite que os investidores reinvistam os dividendos, para comprar empresas ainda mais baratas. Mercados em quedas e correções são grandes oportunidades para o investidor de longo prazo. Lição 9. Invista em empresas que transformam a maior parte dos ganhos em fluxo de caixa livre. Os ganhos são uma opinião, o dinheiro é um fato. Esse é um ditado muito conhecido, no mundo financeiro. Pesquisas acadêmicas descobriram que empresas que transformam a maior parte dos ganhos em fluxo de caixa livre performam significantemente melhor no mercado de ação. O Jeremy Siegel traz no livro dele que, de 1962 a 2001, a diferença entre as empresas com ganho de qualidade mais alto, ou seja, com acros mais baixos, e as empresas com ganhos de qualidade mais baixo, com acros mais altos, era de impressionante 18% ao ano. Esses acros, eles podem ser definidos como a diferença entre os ganhos e o fluxo de caixa livre. Ou seja, a diferença entre as empresas que têm um fluxo de caixa maior em relação aos ganhos era de 18%. Isso é muita coisa. Lição 10. O determinante fundamental do valor de uma ação permanece sendo o lucro da empresa. Entre 1946 e 2006, o crescimento real dos rendimentos após a inflação foi de 3,4%. O retorno de você como investidor é igual ao crescimento dos lucros mais o rendimento do acionista, ou seja, dividendos, rendimento de recompra, etc. Mais ou menos a expansão ou a contração múltipla, que é a compra da empresa com múltiplos mais baixos e venda com múltiplos mais altos, no caso da expansão, e vice-versa no caso da contração. O que ele está falando é basicamente que o que vai formar o preço de uma empresa são os lucros dela. A gente sabe que no curto prazo, o que determina o preço de uma ação é qualquer coisa. Mas no longo prazo, o preço de uma ação ela é definida pelos lucros que ela está dando. Lição 11. Preste atenção no prêmio sobre o capital próprio. Ao longo dos últimos 200 anos, o prêmio sobre o capital próprio, que é a diferença entre o retorno da ação e o retorno sobre títulos públicos, ou seja, o que você ganha a mais para investir no mercado de ações, ao invés de investir no mercado de títulos, tem sido em média entre 3% e 3,5%. No Brasil, nós temos uma regra de ouro, que é por volta de 6%. Ou seja, 6% é o valor a mais que o investidor espera receber para deixar de investir o dinheiro em títulos públicos e começar a investir na renda variável. Lição 12. Em geral, small caps têm um retorno superior. Ações menores geram um maior retorno no mercado de ações. Entre 1926 e 2006, as ações Penny Stocks obtiveram um retorno composto no CAGR de 14%, comparado com os 10,3% obtidos no SP500, que é o principal índice de ações no mercado americano. Esse estudo do Jeremy ele é muito mais profundo, claro, e traz muito mais informações. Mas para trazer algo minimamente parecido com o caso brasileiro, eu fiz o CAGR para o Ibovespa, que é um índice de ações amplo, e o Small Caps, que é um índice de ações composto por empresas menores, de menor capitalização. A gente pode ver que o resultado confirma o caso americano, ou seja, as empresas menores têm tido um resultado melhor do que as empresas maiores. Lição 13, e olha, eu quero te dizer que se você chegou até aqui, você está de parabéns, você vai ser um excelente investidor e isso mostra muita persistência. A lição 13 é: ações baratas superam o mercado. Baseado na relação de preço-lucro, as 20% ações mais baratas superaram o SP500 por 3,2% entre 1957 e 2006. Para essa dica, nem precisa fazer muita conta. Por mais que os múltiplos PL variam bastante de setor para setor, é um bom norte para você seguir. Inclusive, a gente usa ele como um dos filtros para a seleção de empresas no clube de investimento que a gente gere. E dá para ver, pelo backtest que a gente fez, que é incomparável. Um retorno anual de 44,4% contra o retorno do Ibovespa de 13,88%. Claro que existem outros filtros que são até mais importantes do que o PL. Porém, comprar empresas boas a um preço baixo, com o que a gente chama de margem de segurança, é a melhor situação possível para qualquer investidor. Lição 14.
não invista em IPOs. De 1968 a 2000, a estratégia de comprar e segurar, conhecida como buy and hold, de IPOs tiveram uma performance pior em 29 dos 33 anos que foram estudados. IPO a gente pode traduzir como It's probably overpriced, ou seja, está provavelmente acima do preço. Eu não encontrei um estudo sobre IPOs no Brasil, mas o fato é, você precisa tomar muito cuidado antes de entrar em um IPO. Dá uma olhada nessa notícia da revista Exame. E é exatamente isso, tá? Oportunidade vai sempre ter na bolsa. Não tenha pressa de entrar numa empresa que você nem conhece. Espera o tempo certo e entre em empresas boas que já foram testadas pelo mercado. Lição 15. Investidores podem performar melhor usando fatores. Existem muitas estratégias que podem ser usadas para você bater o mercado. Por exemplo, baixa volatilidade, value investing, investir em qualidade. O que é importante você observar é que você precisa seguir o seu plano, porque nenhuma estratégia que você encontre vai superar o mercado, vai ter um desempenho melhor do que o mercado o tempo todo. Por isso, é importante você focar no longo prazo, porque aí você vai dar tempo da sua estratégia funcionar. Lição 16. No longo prazo, ações são um ótimo hedge contra a inflação. Entretanto, elas não são no curto prazo. No geral, o mercado de ações performa melhor durante quedas de juros comparado com o aumento de juros. No longo prazo, as ações são extremamente boas hedge contra a inflação, enquanto os títulos não são. Aqui, a gente precisa fazer um adendo também para o caso Brasil. Por quê? Como a nossa taxa de juros é bem mais alta do que é nos Estados Unidos, é mais fácil você encontrar títulos que vão te pagar um rendimento real maior do que muitas das vezes você conseguiria no mercado de ações. Por mais que a gente costuma dizer que as próprias empresas já são seguras contra a inflação. Por quê? Quando você tem um momento de inflação, as empresas vão repassar no preço dos produtos dela os aumentos de preço. Então, teoricamente, isso já vai refletir no preço da ação, então ela por si só vai ser um hedge contra a inflação. Mas por isso que a gente precisa de olhar com um pouco mais de cautela no caso do Brasil, porque nem sempre as ações vão ser um bom hedge contra a inflação. Aí volta naquela questão, é muito importante a gente fazer boas seleções de ações. Essa é a lição 17 e aguenta que está quase acabando. A lição é, o mercado de ações é um indicador importante para a economia. Na média, a diferença entre o tempo entre o que acontece na bolsa e o que acontece na economia real é igual a 6 meses. Ou seja, normalmente, o mercado indica com antecedência os acontecimentos na economia. Lição 18. Não use fatores macroeconômicos para tomar decisões de investimento. O pior curso que o investidor pode tomar é seguir o sentimento predominante sobre a atividade econômica. A razão é que isso levará o investidor a comprar a preços altos quando os tempos forem bons e todo mundo estiver otimista e vender na baixa quando, em momentos de recessões, por exemplo, e que vai estar todo mundo pessimista. Essa dica eu acho muito importante, mas você não deve seguir ela às cegas, como se os indicadores econômicos não fossem importantes. O que o Jeremy traz aqui é que quando os indicadores estão bons, que vai tudo bem, o mercado está otimista, o mercado de ações ele tende a deixar os preços mais altos. Então, você corre o risco de comprar caro quando está tudo bem e vender na baixa quando está indo tudo mal. A CNN ela tem um indicador muito famoso chamado Fear and Greed Index, que é o indicador do medo e ganância do mercado. Ele leva em consideração vários outros indicadores, como o momento do mercado, a força dos preços das ações, opções de compra e venda, volatilidade, esse tipo de coisa. E o melhor momento para comprar o mercado é quando ele indica que está com medo, porque nesse momento as ações estão mais baratas. E com uma estratégia de longo prazo, a possibilidade e as probabilidades de você multiplicar o seu capital são muito maiores. Lição 19. O curto prazo é extremamente incerto. Menos de 25% de todos os principais movimentos do mercado podem ser relacionados a um evento de grande importância política ou econômica. Isso confirma a imprevisibilidade do mercado e a dificuldade de prever o movimento dele no curto prazo.
Essa dica ela é muito boa. A gente fala dela aqui, né? Inclusive a gente já comentou o tempo todo sobre o investimento de longo prazo. Mercado é para longo prazo. Você pode até fazer movimentos de curto e aproveitar alguma oportunidade rápida, mas o grosso do seu rendimento vai vir do longo prazo. Lição 20. Na média, o mercado de ações flutua com mais de 1% pelo menos uma vez na semana. Essa é uma dica muito rápida. Essa é uma informação muito importante de notar. Pelo menos uma vez na semana, o mercado de ação vai flutuar 1%. Isso reforça um pouco mais a dificuldade que é negociar no curto prazo, porque no longo prazo o mercado vai tender a ser mais estável e ele vai refletir as empresas e não as notícias. Lição 21. Ao longo das últimas 2 décadas, setembro tem sido o pior mês do mercado de ação até então. Setembro é de longe o pior mês do ano. E nos Estados Unidos é o único mês a ter um retorno negativo, incluindo quando você reinveste os dividendos. Setembro é seguido de perto por outubro, que também tem uma porcentagem muito desproporcional de crashes, né? Por exemplo, o crash de 1989. Eu fiz algo parecido, né, para ver o caso Brasil e descobri que no Brasil o pior mês do ano é maio. Na verdade, quem trabalha com o mercado, né, já muito provavelmente já sabe disso, né? Porque aqui é muito comum essa frase. Sell in May and go away. Ou seja, venda em maio e caia fora. Porque realmente maio é um mês muito emblemático. Para você ter uma ideia, 16 dos últimos 25 anos tiveram um mês de maio no negativo. Dá uma olhada nesse caso. O Ibovespa, que é a linha azul, em retorno com o maio. Nessa linha laranja, o Ibovespa sem o maio e a linha amarela, o Ibovespa só com o maio. É uma grande diferença. Se você tivesse investido R$ 1,97 no Ibovespa, teria hoje R$ 13,82. Se tivesse vendido em abril e recomprado em julho, em todo esse período, você teria R$ 19,06, uma diferença de 38%. Agora, se você tivesse investido R$ 1 no mês de maio, desde 1997, você teria hoje 72 centavos. É muito triste. Lição 22. Investir entre o Natal e o Ano Novo é normalmente uma boa ideia. Nos últimos 120 anos, os preços diários retornaram entre o Natal e o Ano Novo uma média de 10 vezes a média dos períodos normais. Ele fez um estudo bem profundo nos Estados Unidos, como a gente pode ver, tem um retorno diário por dia da semana, mensalmente, né, por parte dos meses. A título de curiosidade, eu fiz a mesma média de retornos diário do Ibovespa desde 2010. Os retornos entre o primeiro dia útil e antes, né, e depois do Natal, e o primeiro dia útil antes e depois do Ano Novo. O resultado foi: o retorno diário médio do Ibovespa foi de menos 0,22%. O retorno médio do Natal foi de 0,14% e o retorno médio do Ano Novo foi de 0,38%. Apesar de fato, os retornos médios diários do Natal e do Ano Novo ser maior do que o retorno diário do Ibovespa, isso não significa que de fato seja um bom momento para comprar, né? Como o período analisado ali é diário. Esse é um retorno meio que irrelevante, a menos que você faça day trade. Nesse caso, é importante você saber que a média dos retornos diários do Ibovespa é negativa. Então, fica fora disso. Foco no longo prazo. Lição 23. Se você quer investir periodicamente, o melhor momento para fazer isso é no meio do mês. Olha, essa de fato é uma dica muito boa. A razão para o meio do mês ser melhor é que normalmente no início e no fim de cada mês, um monte de investidores institucionais estão recebendo entrada de caixa, né? O resultado disso é que eles vão investir e os preços das ações nesses períodos vão subir. A gente pode ver claramente nessa figura que o meio do mês é quando, em média, as ações estão mais baratas. Então, é o melhor momento para você comprar, principalmente você que foca no longo prazo. Se todo meio de mês você fizer as suas compras, você vai estar sempre, ao longo do prazo, comprando as ações que você quer por um preço mais baixo. Lição 24. Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Essa é uma dica meio que universal e a gente já falou sobre o índice do medo e da ganância antes. Mas basicamente é isso. Você deve comprar quando está todo mundo em pânico e vender quando está todo mundo eufórico. Tá certo que é mais fácil a gente falar, né? Afinal, você comprar quando está tudo caindo e todos em pânico é muito difícil. O inverso também é verdadeiro, né? Vender quando está tudo lá em cima não é fácil.
mas a economia anda em ciclos e o ciclo de queda começa quando a ganância está na rua. O estudo do Jeremy mostra claramente isso. Quando o sentimento do mercado está baixo, ou seja, quando as pessoas estão com medo, são os períodos em que os mercados têm os maiores retornos e vice-versa. Finalmente ela, a tão sonhada lição 25. Estabeleça regras firmes para manter o seu portfólio no caminho certo, especialmente se você estiver cedendo à emoção do momento. A tentação de comprar quando está todo mundo otimista e vender quando está todo mundo pessimista é difícil de resistir. A maioria dos investidores que negociam com muita frequência tem retornos ruins. Os melhores investidores são os investidores disciplinados. Eu diria que investir é uns 80% emoção e 20% conhecimento. Se você não tiver pleno controle sobre as suas emoções, você com certeza vai errar e esse erro pode te custar muito caro e te deixar traumatizado com o mercado. É isso aí, pessoal. Essas são as 25 lições de um dos maiores estudiosos sobre finanças de todos os tempos. E para terminar, uma última citação de Jeremy Siegel. No longo prazo, as ações são a melhor maneira de acumular riqueza. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda quarta-feira a gente vai trazer um vídeo novo sobre investimento, economia e economia comportamental. Ah, e não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo, e o link está na descrição. É isso aí, pessoal. Até a próxima quarta.